um pouquinho o texto e repito. Muito bem. Então, voltando, né, o nosso foco hoje é a avaliação em si. Deixa eu baixar aqui, então, para vocês me verem melhor. Perfeito. Nós vamos rever nessa semana e daqui a 15 dias um pouquinho de alguns conceitos básicos sobre avaliação, especialmente porque muitos daqui fizeram cursos de licenciatura, e na licenciatura até hoje eu só conheço duas que existem, que dedicam um tempo específico para avaliação. Então, acho bacana a gente organizar, recuperar alguns conceitos básicos. Depois, vou apresentar algumas ideias de ferramentas tecnológicas que vocês podem usar na composição da avaliação de vocês. E a gente sempre vai debater uma questão muito forte, que a nossa avaliação, cada vez mais num modelo neoliberal de educação que a gente tem, acaba sofrendo muita influência por parte dos organismos e dos sistemas educativos, né? Muitas vezes ditaminam ou dizem como a gente deve avaliar. Então, quanto mais ferramentas e mais cartas a gente tiver no nosso baralho, melhor para poder gerar várias ferramentas para gerar uma avaliação que de verdade não seja uma avaliação só de controle, né? Ou só de dar nota, mas sim que seja uma avaliação da real aprendizado do aluno e que ajude também as nossas práticas docentes. Peço que vocês me interrompam sempre que quiser perguntar algo, é um diálogo, certo? Eu dividi a minha fala em algumas coisas mais teóricas e depois vou apresentar algumas coisinhas mais práticas. E podem me interromper a qualquer momento. Antes de mais nada, eu estou testando uma ferramenta nova. A frase que apareceu aqui apareceu na ordem certa para vocês lerem ou apareceu invertido? Alguém pode me dizer só se apareceu certinho? Ordem certa. Tá. Tá na ordem certa. Perfeito. É que para mim aparece espelhado, só por isso. Mas é isso que eu queria saber, né? Então, vou pedir para vocês falarem aqui ou jogarem ali no nosso chat, nas nossas mensagenzinhas aqui do Meet, né? Quando eu falo avaliação, quais são as primeiríssimas palavras que vêm à cabeça? Vou dar um minutinho para a gente pensar. Pode abrir microfone e falar, pode escrever ali no chat. Falei avaliação, o que vem? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou repetindo, né? Quando eu falo avaliação, né? Qual é a palavra, as palavras, o que vem na cabeça quando eu penso em avaliação? Bacana, já temos algumas respostas ali. Já temos novas estratégias, mensurar a aprendizagem do estudante, diagnóstico, responsabilidade como é o objetivo da aula, feedback. É o que nós temos até agora. Bom, a gente tem essa gama de coisas, essa gama de expressões. Por quê? Porque a avaliação, eu descobri que é uma coisa polissêmica, ou seja, tem muitos sentidos. Né? Tem muitos propósitos, tem muitas funções. Por conta disso, a gente vai ter várias palavrinhas que surgem à mente quando vem a avaliação. Né? Quando eu penso em avaliação, muitas vezes também está essa questão, o avaliar, né? O próprio avaliar, vem a medição, que é mensuração, mesma coisa, né? Ou seja, medir, tomar uma medida, vem exame, vem prova, vem nota, vem julgar.
julgamento, e no caso da música, a gente também tem os concertos, né, ou as apresentações públicas, ou as bancas. Então, essas são palavrinhas que surgem aí na nossa cabeça quando a gente pensa em avaliação em artes e em música, né? Mas quando a gente pensa exatamente o que é avaliar, né, o que a gente vê nas palavras que eu joguei e nas palavras que vocês jogaram ali no chat são coisas muito pontuais. Mas o que é o processo inteiro como avaliar? Né? Será que é só dar uma nota ali? E essa nota muitas vezes pode estar com algum parâmetro muito diferenciado? Então, se eu for pegar o que diz a literatura sobre o tema, né, tem um autor lá que vai dizer que é um conjunto de atividades que possibilitam identificar os erros, entender as suas causas e tomar decisões para superá-las. Então, a gente vê que tem 3 coisas ali: identificar erros, entender o porquê e tomar decisões para superar. Né? E nós já vamos continuar adiante algumas coisinhas, né? Mas esse processo, que eu vou chamar depois de processo tríplice ou processo triple, vai ser uma coisa que vai estar sempre presente. E não é só na educação. Quando a gente faz alguma coisa na nossa vida, a gente vê assim, o que deu certo, o que deu errado. Vai lá fazer um arroz. Num dia saiu bem, saiu soltinho, no outro saiu pegadinho e no outro saiu queimadinho. Daí a gente vai identificar quais são as coisas que a gente fez de diferente. Bom, no primeiro dia eu botei tanto de água, 2 vezes água para cada xícara de arroz. Eu deixei tanto tempo no fogo e não mexi. No segundo dia eu botei 3 xícaras de água para uma de arroz. E no terceiro dia eu botei 1,5 xícaras de água para 1 xícara de arroz. Eu identifico essas variáveis, vou entender as causas, o que pode ter influenciado. Então, quando eu botei mais água, teve mais umidade, que gerou mais amido, e o arroz grudou juntinho. Quando eu deixei com menos água, eu sequei a água que tinha, inclusive, dentro da semente do arroz, do grão do arroz. E então, eu queimei ele. Daí eu vou superar isso. Bom, então eu vou ficar com a ideia das 2 xícaras de arroz para cada... 2 xícaras de água para cada xícara de arroz. E eu vou alcançando esse meio termo. A gente faz isso na vida cotidiana, a gente faz isso na escola. Qual é o problema da escola se a gente já está acostumado a fazer isso todos os tempos? O problema é quando a gente tem que formalizar a avaliação. Enquanto a gente não tem um processo formalizador dessa avaliação, enquanto a gente tem apenas um processo de recebi aquela informação, identifiquei o problema, tentei, entendi o porquê desse problema está acontecendo. Não só um problema, né, mas uma situação está acontecendo. E busquei superar e sanar essa dificuldade, enquanto ela não bordeia ali, ela não está no limite da formalidade, não tem nenhum problema. O problema é que dentro do âmbito escolar, a gente tem, do âmbito educativo como um todo, a gente tem as questões formais. E essa formalização é porque a gente tem que apresentar quase uma prestação de contas do nosso processo de ensino e do processo de aprendizagem dos alunos para a escola e, consequentemente, para o sistema educativo. Aí é que gera o problema, formalização. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais utopicamente, né? O que a gente sabe sobre avaliação desde o âmbito da pesquisa acadêmica? O que a gente já consegue identificar que sai daqueles, muitas vezes, achismos, ou muitas vezes daquela... porque o fulano me disse. Desde a pesquisa mesmo, o que se sabe? Primeiríssima coisa, e isso no Brasil eu não vejo tão problemático, eu vejo problemático em outros lugares, não vejo problemático no Brasil antigamente, agora eu estou começando a ver problemático. Por quê? A inteligência é diversa e abarca diferentes áreas do saber e da vida humana. O que significa isso? Significa que não tudo é português e matemática. Levando para o âmbito escolar, né?
essa frase aí que vem da pesquisa, ela está dizendo o seguinte, ó, não tudo é QI naquele modelo de QI que a gente conhecia, né, de pensamento lógico-matemático e de pensamento linguístico. Tem outros tipos de inteligência. Não estou nem falando do Gardner aí, da teoria das inteligências múltiplas, mas já se admite que existem outros tipos de inteligência que não é só português e matemática. Ainda que as avaliações externas, Prova Brasil, Enem, e depois no ensino superior o ENAD, vão medir praticamente só isso. Né? A Prova Brasil, o Enem agora tem outras áreas e a Prova Brasil está vindo com ciências. Mas a gente tem pressões aí de mecanismos externos muito fortes para a gente generalizar tudo isso. E nós, sendo professores de arte, somos diretamente impactados. Diretamente. Eu não sei como é a situação em cada escola de vocês, mas eu conheço escolas de que quando chega perto da Prova Brasil, o professor de arte e o professor de educação física passam a ser repetidores do conteúdo de matemática e português. Né? Não sei se isso é o caso aqui na prefeitura de Cuiabá, espero que não. Eu conheço isso de outras redes, onde esquece-se todos os conteúdos que não são português e matemática e foca-se unicamente em português e matemática. O que é triste, porque a escola não está aí só para ensinar português e matemática, e não está só para ensinar matérias. Né? A escola também é, vamos dizer aí, um ensaio para a vida. Vamos botar nesses termos. O que mais a gente sabe sobre a avaliação desde a pesquisa? Ela é um motorzinho para promover mudanças de estrutura no sistema educativo. Quando a gente está pensando naquela educação bancária e quando a gente pensa nesse sistema neoliberal que eu estava conversando. Ela busca uma sociedade mais justa e que respeite as diversidades. Como é que a gente faz isso? Não fazendo aquilo que eu acabei de falar, abarcando a multiplicidade, né? E que bom que eu vejo aqui aí o comentário da Márcia, sobrinho, que na escola dela permanece igual. Perfeito, perfeito, é isso, né? Agora falta, por exemplo, a Prova Brasil também abarcar outras coisas que não seja português, ciências e matemática, que agora ela está abarcando ciências também. Ou, melhor dito, uma ciência muito limitada às ciências da vida, né? Porque a gente tem ciência em todas as áreas. Isso vai gerar um mecanismo de equidade, né? Um mecanismo de justiça social. Enquanto que, se a gente mantém esses processos de dar mais prioridade, melhor, ou mais foco nisso que o sistema neoliberal está prevendo, a gente acaba perdendo as individualidades do contexto, porque tudo cai no mesmo pote, tudo sai homogeneizado. Vocês com certeza já devem ter visto algum memezinho, alguma imagem aí, algum cartoon, que as pessoas entrando numa máquina, assim como seres humanos, cada um com as suas diferenças, e saindo todo mundo encaixotadinho, ou muito parecido, igual, num aspecto que a escola acaba sendo esse mecanismo de controle, certo? Só um momentinho aqui. Bom, seguindo aqui, tem gente que não estava conseguindo entrar na sala. Seguindo aqui, outra coisa que a gente sabe desde a pesquisa sobre avaliação, a avaliação não é da nota. O Josemar está perguntando se o som está baixo, alguém mais está ouvindo baixo? Ou tá bom o volume? Tá um pouquinho só, um pouquinho. Se eu fizer assim, melhora? Melhorou? Bem. Perfeito. Eu tenho um controle aqui de volume. Sempre é bom fones, né? Os fones sempre ajudam também. Então, avaliar não é da nota. E eu fico muito feliz que nas respostas que a gente recebe, que eu vi aqui no chat, logo no início, ninguém colocou a questão de dar nota. Né? Da nota a gente já vai falar o que é.
A Isaura está perguntando, esta aula está acontecendo agora porque eu entrei. Isaura, o link é sempre o mesmo, tá? Não vai mudar o link até o final da formação. É sempre o mesmo link. Então, avaliar não é da nota. A nota é uma maneira da gente traduzir a avaliação para o sistema educativo. O problema é que muita gente confunde isso até hoje, né? Inclusive professores e docentes, e essa herança depois vai chegar para mim aqui na universidade. A pessoa tira um 8 e pensa que sabe 8, ou significa que aprendeu 8. Não é bem assim, a gente não tem como fazer uma mensuração tal qual, ainda que alguns pesquisadores tentem fazer, eu sou dos defensores que não é possível fazer assim tão objetivamente. Outra coisa que a gente sabe, avaliar serve para melhorar a aprendizagem, o ensino, o currículo e as instituições. Ou seja, a gente tem um uso da avaliação unicamente focado na aprendizagem do aluno. Vamos avaliar o aluno. E a gente acaba esquecendo que a avaliação também é um instrumento para a gente avaliar a nossa prática como docentes, e eu faço isso bastante. Também a avaliação deveria ser tomada dentro da construção do PPP de cada escola e dentro também do funcionamento da escola como um todo, não só no seu PPP. Então, muitas vezes a gente esquece isso, porque é trabalhoso. Eu sei que é trabalhoso. Como eu pesquiso essa área, como eu trabalho a área da avaliação, eu sei o quão trabalhoso é fazer avaliação de instituição. Mas é uma ferramenta potente que a gente não deve se limitar unicamente à avaliação da aprendizagem. Outra coisa também que a gente sabe desde a pesquisa, a coavaliação e a autoavaliação são igualmente eficazes para se ter evidências. O que é coavaliação? Quando os colegas se avaliam. Autoavaliação todo mundo já sabe, né? Quando é só o professor avaliando o aluno, é a heteroavaliação. Esse é o nome bonitinho conceitual, né? Ok, a gente tem um conhecimento a mais, a gente tem uma vivência, a gente tem um processo de caminhada em comparação aos nossos alunos. Porém, a gente não tem muitas vezes como entrar na cabeça do aluno para efetivamente saber todo o aprendizado como tal, a partir das ferramentas que a gente tem para coletar os dados. Por isso, a autoavaliação funciona, e por experiência, eu não lembro exatamente a partir na infância, mas com certeza a partir da adolescência, as autoavaliações dos alunos são muito realistas e muito próximas às avaliações dos professores, para esses mesmos alunos, né? Então, é uma ferramenta bacana. E a coavaliação é a mesma coisa. Quando um colega avalia o outro, também tem esse processo, também tem essa mais-valia, esse valor interessante. O que a gente tem que parar de confundir aqui e parar de fazer esse vínculo, que coavaliação e autoavaliação não é da nota, né? Aquilo que estava lá antes em cima. Avaliar é ver quais são, identificar os problemas e buscar suas causas. Bom, o que mais? Deixa eu só mandar aqui o link para uma pessoa que não está conseguindo com o link que deixamos para vocês. Bom, seguindo aqui, quando a gente tem uma avaliação que a gente chama de verdadeira, ou seja, uma avaliação que vai buscar o real desenvolvimento, o real aprendizado do aluno, as reais maneiras de feedback do docente, da instituição e do PPP, a gente tem que considerar o processo avaliativo inteiro, o processo educativo inteiro. Não só aquele momento de aplicação de uma prova, não só aquele trabalho. A gente tem que ver processo, a gente tem que ver produto também, no caso da música, porque é um barema nosso,
E vai ter uma autora lá que eu gosto muito que vai ter que ver o processo de emancipação do aluno, como é que ele consegue refletir sobre o seu próprio processo e produto. Né? Então, não é só aquele produto daquela prova, é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem que conhecer o aluno quase individualmente. E nós temos muitos alunos. A área de artes tem muitos alunos e isso gera problemas. Né? Bom, a gente tem isso da pesquisa, né? E eu chamei lá em cima que era quase uma utopia. Mas o que acontece muitas vezes na realidade? Né? Talvez isso não aplique tanto à educação infantil, tá? Mas ensino fundamental, quanto mais para o final da escolarização básica, ali para o final do ensino médio, mais presente isso fica. A gente primeiro só utiliza como instrumentos de avaliação, medição, provas, trabalhos e, no caso da música, concertos. É muito interessante, inclusive tem uma fala de um pensador da educação que faleceu ano passado, Ken Robinson. Ele tem uma fala nos TED Talks que a gente começa a ensinar, vai lá na educação infantil, ensina para o corpo inteiro. Né? Ensina para a criança saber usar o corpo inteiro, o corpo entendido, membros, cabeça, sentimento, tudo. Vai chegando cada vez mais em cima no ensino médio, séries finais do ensino fundamental, ensino médio e educação superior, a gente vai subindo os ensinos, né? A gente começa a ensinar só para a cabeça e para a metade de cá, que é, segundo dizem, a metade racional, né? Isso acontece com a avaliação também. Na educação infantil, é muito factível e muito tranquilo a gente fazer observações, e essas observações virarem pareceres, e esses pareceres serem as avaliações. Isso não funciona nas séries finais do ensino fundamental, muito menos no ensino médio. Ali tem que ter uma nota, tem que ter um mecanismo que os pais entendam, e o sistema educativo também entenda, e acaba gerando esse processo de racionalização da avaliação, onde tudo que não seja prova, trabalho que possa ser medido quantificavelmente, e concertos, no caso da música, não vale. Né? O que mais a gente acaba acontecendo? Nessa perspectiva da escolarização básica, né, as notas refletem o quanto o aluno aprendeu. Então, se ele tirou uma nota baixa, a culpa é dele. Isso ainda é muito forte. Apesar da gente discutir isso nas formações iniciais e nas formações continuadas, este pensamento ainda é muito forte. A culpa do não aprendizado é do aluno. Ainda persiste muito isso. Quando, na realidade, tem casos que sim, não vou dizer que não, né? Mas a vida é tão complicada que não dá para separar a vida de casa, a vida de fora e a vida estudantil. Não dá para separar a escola, a instituição como um todo, né, e levar isso para o lado como se não fosse um esforço do aluno. É um sistema complexo muito forte. Ainda persiste, e isso é muito forte, o julgamento do professor é o único válido, né, que eu comentei lá, a heteroavaliação, porque ele é quem detém o conhecimento. E acima do professor está o sistema educativo e as avaliações externas que nós temos cada vez mais fortes aqui no Brasil. Os resultados, que geralmente, ou quase sempre, são quantitativos e baseados nos produtos ou que o aluno apresentou, não o quanto ele aprendeu, são usados para distribuição dos orçamentos das escolas. Né? Eu já presenciei redes de ensino onde os professores das melhores escolas, medidos pelo IDEB, eram premiados com 14º salário, o que é muito legal. Porém, muitos dos indicadores que compõem o IDEB são feitos pela própria escola. Então, é fácil de manipular isso. Muito fácil. Então, esses resultados são manipuláveis em prol do professor para a distribuição do orçamento. Né? No caso, era o 14º salário, ou também pode ser orçamento
dentro da unidade escolar e não reflete a realidade daquele entorno escolar. O que vai acontecer? No lugar do sistema educativo apoiar aquelas escolas que mais precisam, acabam muitas vezes punindo elas. A gente pensa que o currículo gera os mecanismos de avaliação, mas a lógica é exatamente o contrário. Os mecanismos de avaliação geram uma agenda para o currículo. É só pegar e ver como está construída, como estão construídos os documentos guia, né? Que ainda fortalecem essa perspectiva de português, matemática e as ciências acotadas nas ciências da vida, limitadas nas ciências da vida. E isso vai ser o que é avaliado. Se isso é o que vai ser avaliado, então o meu currículo tem que dar prioridade a isso. Ainda é muito forte se a gente pegar as avaliações e fazer uma comparação com os currículos, né? Eu vejo isso um pouquinho mais frequente em instituições privadas, certo? Não vejo tanto em instituições públicas, eu vejo mais frequente em instituições privadas, porém não é uma exclusividade das instituições privadas. Os exames e os estándares, ou as rubricas, né, são estabelecidas igualmente para todos os estudantes. Né? Isso é muito difícil num país como o nosso, que é continental, territorial. Isso é muito complicado. Num país do tamanho, sei lá, do Uruguai, num país do tamanho do Equador, num país do tamanho da Costa Rica, num país do tamanho da Suíça, é menos difícil, né? Agora, no contexto de um país continental como é o nosso, é muito complicado. Eu estudo também, do âmbito da pesquisa, o ENAD, né, o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, que é para avaliação, que é para o ensino superior. Já tem melhorado nos últimos anos. Porém, nos primeiros anos tinham coisas absurdas. Por exemplo, o cara tinha que saber de memória, olhar para uma peça, para uma partitura e saber que aquela peça era do fulaninho de tal e era para piano. Sim, mas nem todo mundo estudou piano. E nem todo mundo estudou fulaninho de tal, porque o fulaninho de tal era gaúcho. E nem todo mundo sabe as peças do fulaninho de tal que era gaúcho. Então, isso acontece quando a gente generaliza exames no âmbito nacional. Porém, tem uma coisa positiva aí em termos de discurso. No ENAD a gente tem a música presente, no Enem e na Prova Brasil não, porque nem nas linguagens entra questões de música. Eu só vi umas 2 vezes no Enem questões de música dentro da área das linguagens. Estar numa prova massiva, estar numa avaliação externa, legitima a área. Então isso é muito interessante, porque acaba dizendo, ó, a área existe, então no caso as artes e a música existem, e elas estão presentes na avaliação. Elas existem tanto que estão presentes nas avaliações. É um equilíbrio, todo o equilíbrio da avaliação é muito sutil e muito complicado. Bom, o que eu sempre digo, essa é uma frase minha, né? Eu sempre digo o seguinte, que o processo avaliativo, e a gente já vai começar a destrinchar esse processo avaliativo, que não é uma prova, é um processo. Esse processo avaliativo, eu sempre digo que é uma pequenininha janela que a gente tem ao pensamento e à mente de uma pessoa. A gente não tem como entrar
Pronto, voltei. A minha internet está assim, às vezes ela cai do nada, como sempre, né? Ela estava super boa e essa semana ela começou a dar probleminhas. Mas vamos lá, vamos continuar. Pronto, agora já vejo vocês. Prontinho. Aliás, uma curiosidade, né? Vocês viram que eu não estou usando apresentação de PowerPoint nem nada. Eu estou usando um outro programinha. Se vocês quiserem me ver maior, só clica ali na minha tela e tem um pin ali, um alfinetezinho. Vocês clicam no alfinetezinho que eu fico grande para vocês. Bom, o que eu estava falando, né, que a avaliação é o processo avaliativo, ele é uma janelinha que a gente tem para entender toda essa construção do conhecimento e essa aprendizagem dentro da mente da pessoa. A gente não tem como entrar totalmente. Então, o pessoal da linguística, aprendi com eles isso, dizem o seguinte: a gente só pode expressar aquilo que a gente compreende. Basicamente, a gente tem dois processos de a palavra que eu estou procurando. Posso estar errado no que eu estou dizendo, tá? Mas vamos dizer que a gente tem dois processos de interação com o mundo: a expressão e a compreensão. Né? Compreensão quando o mundo vem até nós, a expressão quando a gente joga para o mundo. A gente só consegue jogar para o mundo aquilo que a gente já compreendeu para nós, aquilo que a gente já internalizou. Então, quando eu estou fazendo um processo de avaliação, o aluno, a criança, o estudante, ele está expressando algo, seja um texto, seja uma canção, seja uma pintura, e aquilo que ele está expressando é o partezinha do que ele compreendeu. Ele pode ter compreendido 10, só que ele só consegue expressar 5. Né? Quem gosta das teorias do Vygotsky, o Vygotsky vai mais ou menos por essa linha na sua zona de desenvolvimento próximo e zona de desenvolvimento real. Né? A gente só consegue fazer aquilo que a gente consegue compreender. Seja compreender racionalmente, seja compreender com o corpo. Né? Eu não consigo chutar uma bola para ir para um gol num ângulo correto, porque o futebol não é o meu esporte. No entanto, alguém pode me dizer: Léo, saca na 1. Vôlei é meu esporte. Daí eu já compreendi, já internalizei e eu saco na posição 1. Bacana. Isso é a minha forma de expressão. E essa janelinha que a gente tem é o que dá a nossa interpretação para poder entender a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante e também o funcionamento de uma instituição, de um currículo e entender seus processos internos. O que as pessoas nos mostram ou o que as instituições nos mostram não quer dizer necessariamente o que elas sabem. É uma porção pequenininha do que elas sabem sobre o tema. Muito bem. Seguindo aqui, eu tinha comentado para vocês que a avaliação é um processo tríplice, né? Então a gente sempre pensa num tripé. Se eu tenho um tripé, se eu tiro um dos pés do tripé, a coisa cai, a coisa despenca. Né? Então eu preciso ter esses 3 eixos funcionando razoavelmente articulados para a coisa em si funcionar. No caso da avaliação, a gente tem 3 partes do processo, que nós vamos ficar... Bom, basicamente eu já falei antes, né? Identificação dos problemas, tomada de decisão com relação a essa questão que a gente identificou, não só problemas, soluções também, outras coisas também podem ser identificadas, e superação daquilo que a gente está vendo, ou melhora, né? Isso vai se traduzir em 3 etapas do mesmo processo, que eu vou chamar de medição, juízo e uso dos resultados. Essas 3 agora a gente vai ficar sempre ouvindo. Vou agora seguir só com a primeira parte da medição, certo?
e depois eu vou seguir diretamente para exemplificar algumas maneiras, algumas ferramentas que a gente tem para poder medir, para poder fazer esse recopilado de evidências. É isso que a medição vai fazer, vai pegar evidências. Não vi aqui no Brasil ainda em português, mas eu já vi em outros países que eles utilizam muito essa expressão de tenho que apresentar evidências, né? É mais ou menos isso. Então, esse processo, essas 3 etapas, basicamente vão se transformar em 3 ações nessas 3 etapas. Medir, julgar, usar resultados. Esse julgar aí, a gente não precisa interpretar como uma coisa assim, aquele julgamento feio, aquele julgamento crítico desconstrutivo, não. É um julgar significa analisar uma situação e tirar alguma coisa disso, algum mérito, fazer uma análise disso. É isso que é julgar. Não é nem demeritar, nem prejudicar, nem nada. Isso é que é o julgar. Bom, medição. Quando a gente fala de medição, um cafezinho. Já esfriou, ficou horrível. Ah, tudo bem? Quando a gente fala de medição, a gente tem que pensar nessa medição, nessa recolha, por falta de uma palavra melhor, de evidências, né? A gente tem que pensar nos instrumentos e em quais parâmetros esses instrumentos estão construídos. A gente tem vários instrumentos, vários a gente já usa e vários a gente esquece que a gente pode usar. O primeiro deles, mais famosinho, mais utilizado, são os exames e as provas. Não preciso nem explicar, né, os exames e as provas. E eu não vou entrar aqui em detalhes da construção de exames, de perguntas, etc., porque não vai dar tempo. Mas existe toda uma ciência por detrás de construção de enunciados de provas e de exames. Tem toda uma lógica, né? Como é que tu pode realmente ver o conhecimento do aluno sem fazer aquelas coisas de pegadinha, sem fazer aquelas atitudes assim, pega-ratão. Uma das coisas mais básicas, por exemplo, é evitar utilizar expressões, evitar utilizar coisas no sentido contrário. Por exemplo, quais destas coisas ou quais destas situações não passou no período? É induzir ao erro. Indução ao erro não é justiça social. Tá? Tem gente que faz e utiliza muito, mas, por exemplo, quando a gente põe uma coisa no negativo, um enunciado no negativo, a gente tem uma facilidade de indução ao erro. Outro instrumento para medição são os trabalhos, né? A gente sabe que o trabalho, às vezes, dependendo da faixa etária, 2 fazem e 5 se escoram nesses 2, né? Ou dificilmente numa faixa de crianças, realmente um trabalho em equipe, eu estou pensando agora nesse momento, vai gerar esse efeito. Porém, os trabalhos feitos em casa funcionam e funcionam super bem. Os trabalhos individuais acabam funcionando. Não estou nem pensando nos jogos cooperativos assim para trabalhar a questão da socialização. Não, estou pensando no conteúdo mesmo que nós, como professores de artes, vamos fazer. Né? Se a função é cooperativa, ok, daí faz cooperativo. Mas se não, vamos pensar na coisa individual mesmo. E esses trabalhos, muitas vezes, ainda precisam do apoio de alguém. E esse alguém vai acabar sendo os pais. Então, se não está em sala de aula, né? Isso que eu estou pensando. Como tarefas para casa ou coisas assim. Então, a gente buscar construir trabalhos que sejam autossuficientes neles mesmos, sem necessidade da intervenção de um pai, é uma coisa que dá menos dor de cabeça para a gente depois. Outro instrumento que, como eu comentei na educação infantil, é mais utilizado, séries iniciais ainda se permite, digamos assim, é a observação. No caso da música, eu sempre faço a analogia observação-escuta, né? Porque a gente também escuta muito. Então, a gente pode sempre
O problema aí da observação e da escuta está quando a gente tem que registrar ele na formalidade, né? A gente escuta e a gente faz isso. Quem aqui trabalha com ensino de instrumento, ou mesmo quando a gente está vendo na sala de aula, a gente observa as condutas, a gente observa as respostas que são dadas, e a gente automaticamente já gera um juízo, um julgamento, e faz alguma coisa com relação a isso. Por exemplo, essa frase está errada, né? A criança cantou uma frase errada, a gente fala, não, a frase correta é essa. A gente já teve um processo aí de avaliação mini que não foi formalizado e a gente mostra para a criança como é que é o correto. Isso é uma modelagem. A gente faz isso no cotidiano. O problema está quando a gente tem que formalizar. Quando a gente tem que formalizar, aí a gente chega no ensino, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, gera esse conflito. Mas a gente está sempre fazendo observação, está sempre fazendo escuta, e a gente está sempre modelando e avaliando com isso, de um modo informal. O desafio aí é incorporar isso na formalidade. Também, aí a gente entra especificamente no caso da música, e de repente para as outras artes entram algumas coisas análogas, né? Bom, música e acaba tendo dança e teatro também, talvez para as artes visuais algo análogo, que são os concertos e as apresentações. Acabam sendo um mecanismo de avaliação, porque muitas vezes se coloca uma ênfase nesse produto final, e eu não vejo problema algum em colocar nisso. O problema é tomar isto como a única medida para realizar uma avaliação, né? Nós mesmos, no dia a dia, a gente acaba funcionando sob pressão, né? É um fato, a gente funciona sob pressão. Então, colocar datas de concertos, colocar datas de apresentação, ajuda a própria aprendizagem. Mas eu repito, o problema do concerto e da apresentação não é o concerto da apresentação em si, é a gente utilizar isso como única fonte e única ferramenta, único insumo de evidências da aprendizado. Fala, Charizard, pode falar, e já apresenta teu nome, que eu não entendi como é que se pronuncia, desculpa. Ou foi sem querer que levantou a mão. Bom, qualquer coisa me interrompe. Outro mecanismo que a gente muitas vezes esquece que a gente pode ter, ou na realidade até juntar todos os outros anteriores, né? Todas essas daqui de exames, provas, todos esses resultados, é formar um portfólio, né? Eu vejo isso muito na educação infantil, alguma coisa nas séries iniciais, mas depois disso vai se perdendo esse portfólio. E esse portfólio, querendo ou não, é todo o processo de aprendizado. E esse portfólio reflete muito o aprendizado da criança e também pode ser o portfólio de ensino do professor, né? Pode ser um portfólio físico. Agora que nós já estamos mais aqui na tecnologia, pode ser um portfólio virtual, a gente tem Google Drive, a gente tem Dropbox, a gente tem OneDrive, a gente tem e-mail mesmo, né? Pode construir um blog, pode construir, nós vamos usar hoje uma ferramentazinha chamada Padlet, pode construir no Padlet esse portfólio e fica um instrumento muito bacana para ver tudo. João, tu abriu o microfone porque tu queria falar alguma coisinha ou foi sem querer? Bom, sigo. Vou te mutar, João, só para não dar interferência. A gente também pode... Aí a gente entra em alguns parâmetros, né? Com tudo isso que a gente falou, todos esses elementos para ter essas evidências, a gente pode usar escalas como tipo Likert, né? E as escalas tipo Likert são aquelas que podem ser numéricas, né? Entre discordo totalmente, discordo, não concordo, nem discordo. Pode ser com sorrisinhos, né? Uma carinha com sorriso triste, uma carinha triste, uma carinha assim meio brocochô, uma neutra, uma feliz e outra super alegre. Essa é a escala Likert, né? Em vários aspectos podem ter isso. E isso pode estar aliado com rubricas.
e com estándares, certo? Tu pode delimitar rubricas específicas, delimita um objetivo geral e vai quebrando esse objetivo em rubricas específicas e pode aliar com as escalas Likert. Por exemplo, sabe identificar a clave de Sol e a clave de Fá. Daí coloca lá uma escala tipo Likert de 3 pontos. Está em construção, sabe fazer sozinho, sabe fazer com ajuda e sabe fazer sozinho. Pode ter esses 3 pontos. Sabe identificar as cores primárias e secundárias. As cores primárias. Está em construção, sabe fazer sozinho, sabe sozinho sem ajuda e sabe fazer sozinho com ajuda, né? Essas são as ferramentas que a gente pode vincular umas às outras. E sempre trabalhando também, podemos trabalhar com habilidades e competências por objetivos, e agora que a gente tem a BNCC aí já formalizada dentro da rede, pode basear os próprios indicadores da BNCC e criar objetivos e competências específicas. Geralmente isso é construído junto ao PPP da escola, porém o docente tem que saber também criar isso de forma autônoma. Bom, sigo então para algumas sugestões de recursos didáticos, de recursos digitais que a gente pode utilizar na música. Eles não são feitos eles não são feitos para avaliação. Porém, a gente pode utilizar para avaliação. Minto, o formulário do Google pode ser utilizado sim. Foi pensado para isso. Então, nós vamos ver alguns recursos, certo? E eu vou apresentando pouco a pouco. Agora eu vou parar esta apresentação aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é o Padlet. Deixa eu abrir aqui o Padlet para mostrar para vocês. Um momentinho que eu esqueci de deixar aberto. Por burro, eu esqueci de deixar aberto. Então, o Padlet, ele é como se fossem aqueles murais que a gente cola como é que a gente diz? Aqueles murais de cortiça, de rolha, sabe? Ou mural de metal, que a gente põe lá os ímãs, né? Pode botar, ou post-it, como seja. É um mural. Essa é a função do Padlet. Eu tenho utilizado o Padlet em algumas atividades, pedindo assim, ou gravação, ou textos curtos, né? Porque ele funciona como um post-it. Vocês podem botar vários post-its. E o que é legal do Padlet? Por exemplo, esse é o Padlet, que é a atividade que está lá para a atividade assíncrona, né? Então, já estou aproveitando e apresentando para vocês. Tem atividade lá. O que é para fazer nessa atividade? Escolher uma música e procura o vídeo no YouTube. Daí disso, vocês vão pegar o link e vão postar aqui no Padlet, clicando no mais. Já vou mostrar aqui como é que a gente faz para inserir uma atividade, um post novo, né? Depois disso, vai explicar por que escolheu essa canção e vai olhar, vai ver, vai curtir, vai comentar os posts dos outros colegas para gerar essa interação. Quando chega num momento que tem bastante coisa, o Padlet consegue, inclusive, organizar ele para gerar links, assim, para vincular um com o outro, como se fossem com tirinhas, como se fosse um mural, um cartaz mesmo, né? Então, eu já fiz aqui um post de exemplificação, para vocês verem desta tarefa em específico, né? O que é legal, vídeos do YouTube e vídeos do Vimeo, eles ficam incorporados, eles já saem aí. Imagens, quando a gente coloca imagens, eles também ficam aí, o que é muito bacana, muito legal. Então, já fica interativo, já fica hipertextual, né? Então, se eu dou play aqui, já dá para ver o vídeo. Só para explicar, eu coloquei aqui, né, o exemplo, e falei, por que eu gosto desse vídeo?
Esse vídeo eu gosto porque é de um grupo que eu gerenciava lá na antiga universidade que eu trabalhava, e era de um grupo que eu gostava muito, que eu me dava muito bem, né? Lembrando aqui que o caso Noski, todas essas atividades estão no AVA, né? Já tem atividades dos outros módulos lá. Lembrando que a formação aqui é construída em atividades síncronas e assíncronas, certo? E está tudo lá no AVA. Como é que a gente fala? O login de acesso, o link e o login de acesso já estão lá no grupo do WhatsApp, né? O login é o CPF de vocês e a primeira senha é 123456 e depois pede para trocar. Bom, continuando aqui no Padlet, então eu posso colocar o vídeo. Final do B, aí você já entra, eu puxo baixo. Pá, pá, pá. Bom, isso é só para dar um exemplo, né? Daí, o que é bacana aqui também? Eu posso dar zoom, posso ampliar aqui a tela. Não apareceu para vocês, mas aparece aqui para mim. Quando vocês fizerem isso no computador de vocês, dá certo, tá? Uma coisa legal também do Padlet é que vocês veem que ele já tem um formato aqui de tela de celular. Cada post tem esse formato de tela de celular, porque ele é amigável pro celular. Então, quando eu vejo no celular, eu vejo esse post inteiro, como se fosse um post, sei lá, de Instagram, de Twitter, né? Ele emula essa visão do celular. Então, utilizando no computador, utilizando no celular, tem uma amigabilidade, tem um nome para isso que acabei, uma interface amigável muito fácil, né? Daí eu posso, aqui eu, como autor do post, eu coloco o que eu quero escrever, né? E aqui embaixo eu posso clicar no curtir e eu posso também comentar se eu quiser, né? Vou pegar aqui esse link, já vou mandar aqui para vocês verem. Podia já ter posto aqui. Esse é o mesmo link que está lá no AVA, ok? Ah, mas daí como é que eu faço para botar um post, para fazer um post? Então, vou lá fazer um post. É bem simples, isso que é mais bacana, é muito intuitivo. Aqui tem esse mais, né? Esse mais aqui vai dar o sentido, ok, mais é uma coisa nova. Então, vou lá no mais. Eu vou escrever aqui, quem chegou aqui no início, eu estava vendo o vídeo do Mauaca, é um grupo paulista, que eu adoro, Mauaca. Coloquei o título, daí eu posso escolher se eu quero subir um arquivo, se eu quero subir uma foto que eu tirei agora, né? Até vou tirar aqui uma foto agora. Aparece ali. Ah, tem que permitir aqui. Permitir. Quando a câmera quiser iniciar. Ah, ele está pegando a mesma câmera. Já entendi. Ele não vai pegar a câmera porque eu tô usando a câmera para videoconferência. Então, mas dá para usar aí, dá para botar o arquivo de foto, o arquivo de imagem aqui, tem outras possibilidades de arquivo, e aqui é o link do vídeo do YouTube que eu vou fazer, né? Aqui também aparecem todos. Eu posso colocar um mapinha do Google Maps, né? Posso colocar aqui a Secretaria Municipal de Educação, posso colocar ali. Mas agora a gente só vai trabalhar com o link do YouTube. Então eu só coloco... Opa, eu tenho que clicar na tela certa. Aqui. Só coloco ali o link do YouTube, dá um passinho para frente, vocês vão ver que já apareceram. Já apareceu o vídeo que a gente estava vendo lá no início. Posso escrever o que eu quiser, né? Então aqui, exemplo utilizado no encontro síncrono.
Daí eu posso escolher, inclusive, a cor, coisinha boba, assim, só para destacar se eu quiser, né? E ponho publicar. Já apareceu. Eu posso criar essa rede com vídeos que o pessoal coloca, né? Vocês podem pedir para eles gravarem vídeos, subirem diretamente o vídeo aqui na ferramentazinha. Aqui na ferramentazinha do gravador de vídeo, que eles podem gravar na hora o vídeo, né? Ou também pode botar uma lista do Spotify, pode procurar alguma coisa na internet, pode fazer um desenho, pode gravar um áudio, dá para fazer várias coisas, dá para gravar, inclusive, o que eu estou fazendo aqui na tela, né? É uma ferramenta bastante simples, bastante completa e bastante amigável que a gente pode utilizar para fazer alguma avaliação. Por exemplo, estou trabalhando lá as cores primárias, as cores secundárias, já falei das cores primárias, as cores secundárias. Então, posso pedir para fazer um mural, vamos fazer um mural só da cor roxo. E aí todo mundo sobe fotos de objetos da cor roxo. Ou posso fazer um mural de... Estou trabalhando com os alunos música, o rasqueado cuiabano. Então, vou pedir para eles subirem só coisas do rasqueado cuiabano. Pode ser link do YouTube, pode ser gravação que eles têm em casa. É uma possibilidade muito bacana, certo? Sim, Ivanildes, vai ficar gravado. Tudo sempre fica gravado, tá? E depois fica lá no AVA o registro. Então, essa é uma ferramenta aí bastante bacana que a gente tem para usar nas nossas aulas, né? Ivanildes, fica até o fim da formação a gravação, tá? Outra ferramenta que a gente tem, vou parar aqui o compartilhamento do Padlet, é o Google Forms. O Google Forms é aquele formuláriozinho do Google que em algum momento vocês já devem ter visto, inclusive aqui é o controle de frequência que a gente faz no Google Forms, né? Deixa eu só abrir ele aqui. Forms. Devia já ter deixado tudo aberto, eu esqueci. Agora eu já deixo aberto para a turma que vem depois de vocês. O Google Forms a gente tem... quem ainda não tem... Deixa eu ver aqui. Vânia, tu entrou agora na secretaria? Não. Escreve aí para mim. Porque o pessoal que já estava na secretaria não tem... já está todo mundo no Forms, tá? No Forms. Já está todo mundo no AVA. Então já está lá. É só tu entrar no link que foi disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, teu CPF e a senha inicial é 123456. Depois ele vai pedir para tu mudar. Pronto. Cheguei aqui no Forms. Deixa eu visualizar ele. Não é esse Forms que eu quero, não. É outro Forms. Interromper compartilhamento. É outro. Este. Pronto. Compartilhar. Só esperar carregar. Enquanto isso, café gelado. Bom, esse aqui é um formzinho que eu preparei só de exemplo para a gente, depois eu até vou colocar o link. Vou mostrar aqui exatamente o Forms e depois como a gente configura ele.
Então, vamos dizer que essa daqui foi uma avaliação que eu fiz de coisas de teoria musical. Nome, e-mail, os dados que precisa do aluno, né? E eu fiz aqui a questão. Peguei aqui e coloquei, você já vem aqui que eu coloquei ele como prova, digamos assim, com pontuação, né? Apesar da gente não necessariamente precisar, não precisa colocar como pontuação, eu coloquei aqui só a critério de exemplo. Escolha a opção que melhor completa os compassos abaixo, demarcados com a letra A, B e C em vermelho, de acordo com os trechos dados pela opção 1, 2, 3. Se atente à fórmula de compasso indicada. Então, peguei aqui, eu inclusive poderia ter pegado e colocado as respostas diretamente aqui. Não sei se vocês veem o meu mouse quando eu faço isso, mas eu poderia ter colocado as partituras das respostas diretamente na opção 1, 2 e 3, mas eu optei por essa outra maneira, né? Então, o que o aluno vai fazer? Vai vincular o A, B e o C com os outros A, B e C e dizer se a correta é a 1, a 2 e a 3. Eu sei que a opção correta é a 3, mas eu vou colocar a A aqui só para ver que está errado, para ver como não vai contabilizar. Uma coisa interessante, depois a gente vai ver na configuração, cada vez que eu entro nesse formulário, as perguntas são mexidas, são embaralhadas, porque eu botei essa configuração, digamos assim, para evitar alguém que pesque, né, alguém que copie do outro. Não evita muito, mas né, tem essa possibilidade. Aqui, essa daqui ficou um pouquinho desorganizada, porque eu coloquei exatamente essa organização do embaralhar as perguntas, mas daí tirou do lugar o que não deveria ter tirado do lugar. Mas vamos aqui, vamos nessa daqui. Marque a opção que corresponde ao nome correto de cada um dos intervalos listados. Então, aqui está 6 pontos, porque eu defini que cada resposta são 6 respostas, então cada resposta vale 1 ponto. Ele automaticamente somou e disse que era 6 pontos. Daí, fiz uma tabelinha, né? Então, o A é uma oitava justa. O B, é uma quinta justa. E vou marcando. Vou marcar aqui aleatório, para pegar, inclusive, os errados, né? Bom, aí a gente foi para outra, selecione a fórmula de compasso, que cada um dos trechos musicais abaixo. Vou marcar aqui tudo 4. Essa pergunta aqui no embaralhar, que eu configurei errado, o erro meu, ela é junto desse vídeo, né? Então, o aluno vai lá e vai escutar esse vídeo, Paisagem da Janela, do Lô Borges, e vai descrever todos os elementos musicais que ele ouviu. Eu ouvi guitarra, ouvi voz, ouvi uma segunda voz, enfim, ele descreve aqui, né? Vou botar aqui... Aqui é para descrever o nome das notas, aqui é essa tarefa aqui, né? Identifique as tonalidades, trechos musicais abaixo e escreva o nome de cada nota, respectivamente. Então, o cara vai lá, eu posso botar uma resposta padrão, e daí o Google automaticamente vai ver essa resposta padrão. Tem um problema, porque se o cara coloca, por exemplo, Ré sustenido, e eu coloquei a minha resposta como Ré sustenido junto, sem o espaço, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Se eu coloquei assim, o Google vai interpretar como resposta errada, né? Então, tem que meio que instruir como responder se for usar esse tipo de resposta. Então, eu respondo lá, né? Mi bemol, sol, e por aí vai. Aqui é para identificar qual é o acidente musical que tem a função de subir meio tom a nota, anular o acidente anterior e baixar meio tom a nota, né? Então, basicamente, é sustenido, B quadro e bemol. Daí ele seleciona aqui qual a opção correta. Então, sustenido, B quadro e bemol, está aqui. Aqui é aquela mesma de identificar a nota, né? Vou botar aqui Ré. E quando eu mando enviar, eu configurei o formulário para isso. Quando eu mando enviar, tem que clicar na tela certa. E-mail. leo@ufmt.br. Leo. Quando eu envio, ele chega lá no meu e-mail já
as respostas que eu mandei, porque eu configurei assim, e eu posso ver a minha pontuação. Ele abriu aqui numa nova janela, já vou botar aqui para nós. Então, ó, de 31 pontos possíveis, eu fiz 9. Aqui está errado, daí ele indica qual era a opção correta. Eu botei a opção 1 e era a opção 3. Aqui as notas, aquela tabelinha dos intervalos, o que está correto e o que está certo. Aqui coloca as opções que deveriam estar corretas, né? Que eu fiz errado. Mesma coisa aqui nos compassos. Nome das notas, aqui está o feedback, ó, como é que eu coloquei. Por exemplo, se o aluno tivesse colocado uma vírgula entre cada nota, ou um traço, um hífen, também estaria errado, né? Problemas. Dos acidentes igual, e aqui também está o nome da nota. Ah, Léo, mas como é que eu configuro isso? Bom, a gente tem que ir lá para o formulário do Google, a gente faz o formulário completo, como se fosse uma coisa normal, né? Vai colocando as ordens das coisas, coloca imagem. Não vou me deter aqui em como fazer o formulário do Google, porque não vai dar tempo, e também porque tem bastante vídeo no YouTube de como fazer formulário no Google, até posso procurar depois um. Mas dá para botar imagem, dá para botar som, áudio de YouTube, né? Então, dá para ter algumas ferramentas assim. O SurveyMonkey tem mais possibilidades de organização, mas ele não tem essa função avaliativa. Bom, consigo fazer esses quadradinhos, essas tabelas, onde eu organizo aqui, por exemplo, o que eu vou querer nas linhas e nas colunas, né? Quais são as respostas para fazer mismatch, a combinação correta, e por aí vai. As perguntas, normal a gente fazer, processo bem tradicional de formulário do Google, e a configuração para transformar ele num instrumento de avaliação quando a gente entra aqui nas configurações, tá? Só para ter de exemplo, por exemplo, como eu já mandei lá uma resposta, fica aqui as respostas, eu posso ver o resumo de todas, posso ver aqui a pergunta por pergunta, né, se tivesse mais de uma pessoa com várias perguntas, porque eu adicionei como avaliação, né, eu posso adicionar um feedback individual, isso é muito bacana mesmo, que para mim é o mais interessante isso, quando a gente transforma em avaliação. Posso ver as respostas por resposta, individualmente, o que cada um fez, para poder fazer o feedback individual, né, inclusive, e posso exportar aqui todas as respostas numa planilha, ou imprimir individualmente também. Bom, mas quero configurar ele como avaliação. Aí eu tenho que fazer isso daqui, ó. Nas configurações, eu tenho que selecionar essa abinha aqui, criar testes. Ó, se eu desselecionar, fechou várias opções para mim. Né? Ela não está ativa, não criou um teste, virou um formulário normal. Quando eu habilito ela, criar teste, eu posso liberar as notas depois do envio ou posso fazer uma revisão manual. Isso também é bacana, né? Dependendo do que tu te propuseste a fazer na avaliação. A gente pode configurar aqui para eles verem as perguntas que foram respondidas corretamente. Lembra que no meu formulário lá de respostas estava mostrando, fez isso incorreto, acho que eu tenho ele ainda aqui, deixa eu ver, ó, vou pegar aqui esse daqui que está bem fácil de ver, ó, dos compassos, né, eu errei a A, a B, a C e a D, e ele ainda me dá as respostas corretas, do que deveria ter sido. Eu posso ver quais errei e posso ver as respostas corretas. Por exemplo, eu quero indicar para um aluno que ele pode ver o que ele errou, mas ele não pode ver as respostas corretas porque ele pode passar para outro. Daí eu desabilito essa segunda opção. Mas ele vai continuar vendo as respostas que ele errou, mas ele não vai poder ver a resposta correta para não passar para outro colega seu, né? E eles podem ver as pontuações, os valores das respostas ou não, aqueles valores que eu mostrei para vocês. Resposta padrão, eu estabeleço aqui 5 pontos, 6 pontos, 6, 7 pontos, a quantidade de pontos que eu quiser, né? Isso daqui é uma coisa que eles adicionaram agora por conta da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Daí configura se o aluno vai receber cópia das respostas. Eu acho imprescindível, se a gente utiliza isso como instrumento de avaliação, eu acho imprescindível que ele receba,
inclusive porque é documento para vocês. Ah, mas foi para o teu e-mail com certeza. Então a gente usa isso como um recibo, né? Ó, tá configurado, todo mundo recebeu, tu não recebeu, tá configurado para receber, tem alguma coisa, problema no teu e-mail. Eu sempre coloco a critério de organização, né? Aqui a gente pode configurar se quer que eles respondam os e-mails, que eles recebam as respostas sempre quando eles pedem ou desativado. Sempre põe sempre. Né? Vai obrigatório por e-mail. Se eles apagam o e-mail depois, problema deles, né? Permitir a edição das respostas vai depender do propósito de vocês, porque o aluno depois com login pode voltar na página e editar a resposta errada. Se vocês querem que isso seja um mecanismo de feedback e ele possa editar a resposta errada, habilita essa parte, que é muito bacana, né? E se pode limitar uma resposta ou não, daí tem que ter o login no Google para o Google saber, ó, esse e-mail não pode mais responder. Né? Como a Andresa falou ali no chat, é super tranquilo de fazer essas configurações do Google Forms, né? Ele é uma ferramenta assim, muito bacana e bem acessível. As primeiras vezes a gente toma um pouquinho de pau, as primeiras vezes demora um pouquinho, mas depois, ó, já faz super rápido. Né? Bom, antes de eu passar para o último instrumento, né, deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui a lista de presença. Só um pouquinho, eu vou botar aqui no chat. A lista de presença está no chat agora. Espera um pouquinho que eu vou pedir para o William abrir, que ele ainda não tinha aberto ela. Pronto. Quem levantou a mão foi por querer ou foi sem querer? Se foi por querer, pode falar. Esteja à vontade. Isaura, tu entrou agora na SME? Sim, sim, mas na secretaria. Tu entrou agora ou tu entrou antes? Já está mais desde o passado? Se tu entrou em agosto, teu nome já deve estar na lista. Depois eu confiro lá. Tá? Mas dá uma olhadinha. A maioria, quem começou, quem já veio aqui nas primeiras sessões, já era para estar o nome na lista, originalmente. Depois eu vejo ali. O link das frequências está aberto, tá, gente? Se vocês quiserem depois ir preenchendo. Bom, outra ferramenta muito bacana que eu descobri faz pouco tempo, na realidade, é o Chrome Music Lab, ou seja, o laboratório de música do Chrome. Esse laboratório de música, eu vou até deixar aqui o link para vocês, já para vocês poderem experimentar, reúne um monte de coisas muito pequenininhas, jogos muito pequenininhos, lúdicos e ao mesmo tempo alguns bem científicos, que a gente pode utilizar para fazer atividades, seja avaliativas ou não, né? Tem algumas que são fantásticas, algumas são fenomenais. Então, vale a pena pegar um tempinho e explorar, acho que são 15 mini ferramentas, né? Então, por exemplo, esse daqui é um piano compartilhado, onde mais de uma pessoa conectada na mesma sala, dá para mandar o mesmo link, gera um link, né? E aí a pessoa pode, eu daqui e o fulaninho lá na casa dele, a gente pode tocar o piano ao mesmo tempo, né? Eu mando aqui o link para a pessoa, ó, copy link, copiar o link, né? Então eu posso tocar com ele. O áudio tá indo, né, do piano para vocês, imagino que sim.
e pode tocar ao mesmo tempo. Eu não sei se essa daqui tem ferramenta. Tem. Posso tocar no teclado do computador. E se tiver duas pessoas ao mesmo tempo, no caso aqui eu tô com um cachorrinho, né? Se eu vou mandar aqui esse link especificamente dessa sala, se alguém quiser entrar lá, ser outro animal comigo, que está aqui dizendo só uma pessoa, né? Dá para gravar, isso é muito bacana. E depois o aluno pode mandar essa composição para vocês. Então eu posso pegar aqui. Opa, aqui. Só estou colocando só no meu teclado. Agora eu não sei mais onde está no teclado. Mas dá para a gente criar, vai descobrindo em que pontos do teclado está cada nota, ou posso pegar aqui e fazer também no mouse. Acho que eu posso fazer... Posso fazer notas simultâneas. Posso fazer o que eu quiser e é muito bacana. E eu posso gerar uma gravação depois disso para enviar para o professor como resultado da atividade. Além disso, esse SongMaker é bonitinho, na realidade. A gente até pode trabalhar aí com pegar imagens que foram, inclusive, desenhadas em aulas de artes visuais, etc., e transformar em música. Então, por exemplo, eu fiz, sei lá, eu fiz uma clave de sol, né? Pego aqui o ponto de partida. E desenhei. Isso se transformou num som. Que eu dou o play. Uma clave de sol, uma clave de fá. Aqui eu vou colocar uma semínima. Vou colocar uma colcheia. E aqui uma pausa de colcheia. Essa pausa ficou feia, não gostei. Deu play. E a gente tem aqui... onde é que está o clear? A gente tem aqui, por exemplo, as oitavas, ó, representadas pelas mesmas cores. Então, se eu quero fazer uma escala, posso, depois, dependendo dos meus alunos, posso fazer acordes. Opa! Posso pedir para eles fazerem isso, seguir, façam todos vermelhinho, né? Posso ir fazendo isso, é muito legal. Posso mudar o instrumento. Posso fazer várias coisas muito legais. Peço para eles gravarem, filmarem e mandar depois lá no meu portfólio virtual. Fica muito legal isso. Deixa eu pegar aqui este do ritmo. E funciona também tudo com celular também, tá, gente? Estou apresentando aqui no notebook, mas também funciona tudo com celular. Esse do ritmo é muito bacana, ele só tem um problema, tem um ritmo ali que está com 5 tempos, né? A gente não tem música de 5 pulsos na vida. Então, por exemplo, tem 3 instrumentos, ou seja, nesse caso aqui, o tambor grave, o tambor agudo e o triângulo. Então, eu posso jogar com eles como eu quiser. Então, se eu quero fazer aqui um pulso ternário, por exemplo, e fazer o contratempo.
Daí dou play. Posso modificando. E vou mudando. Posso mudar a instrumentação. E o que é legal, ele apresenta essas linhas guias mais fortes para marcar o pulso, e a gente pode ensinar pulso e contratempo visualmente, né? E a outra instrumentação de 5 tempos. Essa de 6 eu não tinha visto ainda. Acho que é 9. Eu tinha visto até de 5. Esse daqui é espectrograma, não é legal. Não apresenta muito, só vai ver como é que as ondas são formadas, não acrescenta muito espectralmente, ou seja, não é nem formato de onda. Isso aqui é para fazer arpejos, talvez para fazer um acompanhamento, alguma coisa, não sei se é interessante. Vou escolher aqui o piano. Isso, ele vai fazendo acompanhamento. Posso fazer o que eu quiser. Vou indo, né? Esse daqui não é legal. Esse daqui, o Kandinsky, é legal. Ele pega aquela ideia do desenho, só que é um desenho com mão livre. Né? O Kandinsky, aquele pintor, não sou conhecedor dele, mas eu conheço algumas obras só. Mas tu pega aqui e faz formas, e essa forma é transformada em som. É um quadrado. O que mais eu posso fazer? Um X aqui. Posso mudar a instrumentação. Jogando. Mesma coisa. Posso pedir para eles fazerem um desenho, jogar o áudio, dar o play, gravar e mandar para vocês. Esse daqui é só para mudar a voz, não vejo muita utilidade, mas vocês podem depois ir lá testar, né? Esse daqui, se alguém está trabalhando com séries finais do ensino fundamental, é muito bacana, porque vai trabalhar a sequência harmônica das cordas, né, das ondas. Então, na realidade, a gente tem aqui toda a sequência, obviamente não tem todos os harmônicos, tem o som fundamental, o primeiro harmônico, que é a oitava, o segundo harmônico, que é a quinta, a terça, a oitava de novo, a terça aqui, e depois a quinta. Então, a gente tem, se eu mantenho sustentado, eu não sei se vai dar para ouvir vocês aí, porque ele está bem suavezinho. Oitava, agora a quinta, a oitava de novo. E a quinta. Daí, se tiver pegando o professor de física aí junto, pode separar. Eu estou fazendo aqui no meu computador como se vocês estivessem vendo eu separando, né? Mas a ideia vocês podem pegar aqui, ó, esse trechozinho de 2 ondas, um ciclo completo no último harmônico, ele vai equivaler do tamanho do segundo harmônico, né? Porque ele é a oitava dele, então pode trabalhar as questões da física com base nisso. É muito legal, é bem, bem preciso mesmo, bem bacana mesmo. Os osciladores, na realidade também pode trabalhar com a física, todo mundo sabe, o pessoal da música sabe que a gente tem 4 formatos de onda
básicos, né? O formato quadrado, dente de serra, onda e senoidal, e a triangular, desculpa. Então, aqui, na realidade, tu vai demonstrar a partir de um oscilador, ou seja, a partir de como se fosse um instrumento digital, um teclado, né, um sintetizador, como é que funciona esse som. Então, o som que a gente está mais acostumado, que é mais próximo do som dos instrumentos mais puros, é a onda senoidal, né, que seria uma onda redonda. Daí, se eu movimento para cima para baixo, muda a frequência. E posso brincar com a frequência, ó. Alto, agudo, baixo, grave. Posso pedir em avaliação. Gente, eu quero que vocês gravem um videozinho de vocês mexendo primeiro agudo, depois grave. Né? Tudo dá para fazer. Dente de serra. Diferente tipo de som. E aqui é legal que ele já coloca o valor da frequência, né? Se a gente quer o nosso famoso Lá 440... Opa, passei. Esse é o Lá 440. Se tu é da música antiga e afina teu Lá em 432, dá pra tu chegar aí. É difícil eu controlar, mas dá pra chegar exatamente no valor que tu quer. Dente de serra. E a quadrada. Esses recursos são muito legais, eu adoro eles. Por fim, o Melody Maker, fazedor de melodia, digamos assim. Ele é muito parecido com aquele do desenho. O que eu faço só que eu não consigo colocar polifônicos, né? Eu preciso sempre usar cada coluna por uma vez. Então eu posso modificar isso à medida que vai acontecendo. Posso pedir para eles criarem uma melodia. Modifico, inclusive, o tempo. Eu acho ele mais limitado. Eu gosto mais do Songmaker do Fantasminha. Então, essa é a nossa penúltima ferramenta de hoje. E a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês é um site... Tem um site em inglês, tem um site... que eu até prefiro mais o inglês, mas ele não tem em português, né? Então, tem esse daqui, quando estiver trabalhando conteúdos musicais específicos, e o que é bacana dele é que eles têm coisas bem básicas, né? Que é o Teoria Musical... Parece um joguinho, Eliane, é porque os joguinhos antes, no início, utilizavam esses sons para fazer isso. O site de teoria musical, quando vocês estiverem trabalhando coisas de teoria musical básica, né, pode utilizar ele. A gente consegue configurar o exercício e mandar o exercício pronto para o aluno, ou pode ensinar ele a utilizar esse site, né? Então, a gente tem exercícios português de Portugal, tá, gente? Então, a gente tem que tem que ter um joguinho de cintura aí. Então, destrezas teóricas e a parte de treinamento auditivo ou leitura à primeira vista no teclado, né? Tanto é que tá aqui o tecladinho. Treinamento auditivo é o que seria equivalente para nós à percepção musical. Então, por exemplo, estou apresentando as claves lá para o pessoal, né? Então, eu vou fazer um exercício de construção de clave. Não quero ver Isaías Ribeiro, nem sei quem é. Tchau, anúncio. E vou aqui organizar o que eu quero. Não, essa daqui é das armaduras, não quero. Quero leitura de altura, que é mais simples nesse momento. Leitura de altura. Então, quero ler leitura de clave. Bom. Carregando. Bom, que ele é grátis, se vocês quiserem doar, né? Enquanto ele está carregando, vou colocar aqui a presença de novo. Está aqui em algum lugar. Aqui, achei. Coloquei de novo no chat a lista de presença. Então, estou trabalhando só a clave de sol com eles. Eu configuro o exercício. Configuro que eu só vou trabalhar com espaços, eu só vou trabalhar com linhas, ou com linhas e espaços, com senhas suplementares. Configuro como eu quiser. Vou só trabalhar com espaços agora, né?
posso responder utilizando a nota em si, um tecladinho visual, se for o caso, né, ou um teclado grande de 5/8. O tempo é só para resposta, né, não tem nenhum estresse. Eu posso colocar aqui também sem tempo, que é o melhor. E tu pode escolher quando é que o exercício para. Depois de 5 minutos fazendo exercício ou depois de 5 exercícios. 5, 6. Né? O que eu faço com os meus alunos é, eu peço para eles me mandarem o print screen quando eles chegarem num X exercícios. Né? Eu peço para eles me mandarem. Então, aqui tem todas as notas que eu preciso ver. Então, eu preciso responder essas 4. Então, a primeira é Dó. Aí eu errei a segunda. Eu pensei que era Ré. Errei. Ele já vai me dar a resposta. Depois vai para a terceira. É um Lá. E depois, eu pensei que era o Ré de novo. Errei de novo. Daí ele me dá isso. Próximos exercícios. Daí vai continuando, né? Sempre botando grupos de 4, grupos de 5, até eu finalizar 5. Aqui tá vendo 2 de 5? Eu vou assim botar aqui só para a gente ver como é que fica no final. Cheguei aqui no último, então é Sol, Ré, Mi, Lá. Fez aqui todo o meu relatório, né? Posso pedir para eles tirarem uma foto e mandar. Isso poderia ser também uma ferramenta de avaliação, né? O que eu faço com os meus alunos peço para eles me mandarem, quando eu vejo que teve muito erro, eu pergunto o que errou mais. Aí eu faço vários, daí eu consigo ver. Como é que eu faço para mandar o link exato para eles? Porque se eu mandar para eles assim, vocês não estão vendo o link. Se eu mandar como está aparecendo para mim o link, né, vai abrir qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá no início e configurar leitura de claves. Está ali carregando, está ali gerando. Não precisa iniciar a sessão, só se alguém quiser manter o registro, né, dos índices e acertos. Aqui embaixo, esse é o pulinho do gato que poucos veem. Quando eu quero gerar o link pronto para as pessoas fazerem exatamente o exercício que eu configurei, eu copio aqui. Esse sinal aqui de corrente é sinal universal de link. Se eu mandar para vocês o link aqui, vocês vão acessar exatamente o exercício que eu configurei, certo? Vocês podem configurar em diversos níveis de dificuldade. Agora eu vou colocar linhas e espaços, eu vou colocar linha suplementar, vou usar acidente, clave de Fá, clave de Dó na terceira linha, termina depois de 15 exercícios. Copiei o link, mandei aqui para vocês, vocês vão pegar o outro exercício mais complexo. Gente, era basicamente isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. A gente chega aqui no nosso dia 8/1, né? Agora a gente se vê daqui a 2 semanas. Vocês têm agora a outra parte da formação com o Glaucus, com a parte de vídeo e áudio. O pessoal está perguntando lista de presença, eu coloquei lá em cima o formulário do Google, é só clicar ali na lista de presença. Tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Sim, sim. Andresa, tu levantou a mão? Ou foi sem querer? Gente, lista de presença está no chat aqui do Meet, certo? Lá no Ava, eu vou colocar todas as listas, até vou mostrar aqui o que já tem de tarefa para a semana que vem, eu vou colocar depois os links de todos esses sites que a gente viu hoje, certo? Mas a lista de presença está aqui no chat, só olhar o chat. Para quem nunca acessou o AVA ainda, né? Esse é o nosso AVA institucional. Vocês vão ter aqui, isso daqui já é das outras semanas, né? Vocês ficam aqui com a gravação dos módulos,
certo? Esse daqui foi o módulo da voz que o André fez. Daí já tem as atividades lá do André. Esse daqui é o módulo do edição de áudio e vídeo, que vocês vão passar agora com o Glaucus. E aqui embaixo já está a avaliação, certo? Daí já tem uma atividadezinha aqui de avaliação para fazer. Aqui já está o link do Padlet, como utilizar o Padlet. Depois eu vou botar o nosso vídeo de hoje aqui no final também. Aqui tem o fórum, e eu vou colocar também todos os links de todos esses sites que eu mostrei agora. O Chrome Lab, o Chrome Music Lab, o Padlet já está aí, o Google Forms e o Teoria Musical, certo? O AVA, tem vários AVAs na UFMT. Nós estamos usando o AVA da extensão, certo? É um link específico. Então, é o link que foi mandado para vocês lá no grupo da formação. Vou mandar de novo para não se perder, certo? E fica lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone sem nenhum problema. Oi. Oi. Esses exercícios dá para colocar no Fórmula, né? No Forms? Do Google? Isso. Os exercícios esses do Teoria Musical? Isso. Tu consegue colocar o link. O link, daí o aluno clica no link e vai para o site do Teoria Musical. Tá? Agora, tu não consegue fazer com que ele responda lá dentro do Forms, não. Isso não tem como. Infelizmente, não. Elas não porque eu estava tentando fazer esses dias e eu não consegui mesmo. Não, o Forms, falou, o Forms é uma coisa bem estática, né? Tu tem que colocar lá ou já o vídeo ou a foto, e daí tu coloca as respostas que tu quer. Exatamente. Tá ok, então. Obrigada. Ainda não estão integradas, quem sabe no futuro, né? As coisas vão melhorando. Mais alguma pergunta? Senão eu vou parar aqui a gravação.